Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 5, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos o que é preciso para preparar o terreno e começar a obra. Limpar e fechar o terreno. Ligar água e luz. Ligação provisória do esgoto. Mãos à obra. Programa 5. Sistemas construtivos. Bom dia. Bom dia. Tudo cedo, hein? Você sabe, né? Domingão é sagrado pra mim, né, meu amor? É o dia de eu construir as minhas maquetes. Mas não vai ficar o dia inteiro aí, viu, Pedro? Que hoje eu quero sair, aproveitar o final de semana, fazer um cafezinho. Tá bom, meu amor. Depois que a gente construiu a nossa casa, eu peguei essa mania. Fazer pequenas obras de arte. No início da construção, você precisa resolver quais os materiais e as técnicas que vão ser utilizados. Essa escolha vai determinar outras decisões na construção da sua obra. Mas como decidir o que é melhor? Aí é que são elas. Mas, Pedro, o material das paredes, Pedro, é o mais importante. Eu sei, meu amor, eu sei. É por isso que eu tô em dúvida. Porque, olha, é tijolo, é bloco de concreto de vedação, é bloco de concreto estrutural. Quer dizer, isso tudo pra mim é grego. Você entendeu? E o pior de tudo, são tantas opções que eu não sei qual o critério que eu devo usar pra tomar a decisão certa. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente deve usar um material que a gente encontra com facilidade aqui no bairro mesmo. Ah, e com precinho bom. Ah, é verdade. Você tem toda a razão, meu amor. Vamos falar com o seu Freitas. Bom, eu sou suspeito para falar, mas acho que a dona Leila tem toda a razão. Esses dois critérios são fundamentais. O custo do material e a disponibilidade nas proximidades da obra. Se o fornecedor está na região da construção, vocês podem ir comprando material aos poucos e economizam com o carreto. Mas e o preço, seu Freitas? Qual é o material mais em conta para construir as paredes? Bom, dona Leila, essa não é uma pergunta tão simples quanto parece. Vocês têm 3 opções: tijolos maciços, tijolos furados ou blocos de concreto. Primeiro é preciso entender 2 expressões muito usadas na obra: parede de uma vez e parede de meia vez. A parede de uma vez tem maior espessura que a de meia vez. No caso de uma parede de tijolos, por exemplo, é a posição do tijolo que determina a espessura da parede. A parede de uma vez tem 22 centímetros de espessura e a parede de meia vez tem 11 centímetros. Os blocos de concreto são fabricados com espessuras diferentes. A parede externa deve ser feita com blocos de 9 centímetros porque tem que suportar muito peso. A parede interna pode ser de meia vez, feita com blocos de 14 ou 9 centímetros. Ô, senhor Freitas, como é que eu faço para calcular a quantidade de material que eu vou precisar?
Esses materiais costumam ser vendidos ao milheiro. Então você precisa ver quantos metros de parede você vai poder construir com um milheiro. No caso dos tijolos maciços, para fazer 1 metro quadrado de parede de meia vez, você vai usar 36 tijolos. E com um milheiro você consegue fazer 28 metros quadrados de parede. Mas se for uma parede de uma vez, para fazer o mesmo metro quadrado, você vai usar o dobro de tijolos. E assim, um milheiro vai dar para fazer a metade em metro quadrado de parede construída. Isto é, 14 metros quadrados. No caso dos tijolos furados, para fazer 1 metro quadrado de parede de meia vez, você vai usar 25 tijolos. E com um milheiro você consegue fazer 40 metros quadrados de parede. Mas se for uma parede de uma vez, para fazer o mesmo metro quadrado, você vai usar o dobro de tijolos. E assim, um milheiro vai dar para fazer a metade em metro quadrado de parede construída. Isto é, 20 metros quadrados. No caso dos blocos de concreto, a quantidade de blocos por metro quadrado é igual, tanto para a parede de uma vez quanto para a de meia vez. Porque o que muda é a espessura do bloco. Assim, em um milheiro dá para fazer 76 metros quadrados de parede. Ah, entendi. Agora dá para calcular mais ou menos quantos blocos de concreto ou tijolos a gente vai usar na nossa construção e quanto isso vai custar. Isso mesmo. Mas atenção que o preço pode enganar. 1000 blocos de concreto rendem muito mais que 1000 tijolos maciços. Além disso, as paredes de tijolos furados ficam mais irregulares e exigem revestimentos mais espessos. As paredes de bloco de concreto ficam mais planas e não precisam de muita argamassa para ficarem lisinhas. A ajuda do seu Freitas foi fundamental. Depois de calcularmos o custo e as vantagens de cada material, nós decidimos fazer a nossa casa com blocos de concreto de vedação. A escolha do material era uma etapa vencida. Aí a gente foi pesquisar as técnicas para poder utilizar os materiais corretos e fazer as fundações. A fundação é feita para transferir o peso da casa para o terreno. É aquela parte da casa que a gente não pode ver, pois fica embaixo da terra. Se a fundação não é executada corretamente, a casa cai. Ô Pedro, o café tá pronto. Já vou, meu amor. As fundações têm várias técnicas. Os radiers, as sapatas corridas e as brocas. O radier é uma laje sobre a qual se constrói a casa. É essa laje que distribui o peso da casa para o terreno. Sapatas corridas são lajes que correm embaixo das paredes da casa. Em contato com a terra, as sapatas transmitem o peso da casa para o terreno. As brocas são pequenas estacas de concreto construídas no local. As brocas servem para transmitir as cargas para profundidades maiores, quando o terreno não é muito resistente nas camadas superiores. Enquanto a sapata corrida serve para distribuir a carga na superfície do terreno, a broca transmite a carga para as camadas mais fundas. Os baldrames são vigas construídas embaixo das paredes. Quando se usam sapatas corridas, o baldrame tem a função de redistribuir as cargas das paredes, de maneira uniforme para a fundação. E quando se usam brocas, a função do baldrame é recolher as cargas das paredes e transmiti-las às brocas, vencendo o vão entre elas. A fundação é onde você vai procurar o solo firme, né? E fazer, além do solo, aquela perfuração, né? Aonde vai o concreto.
Material de primeira para ficar uma obra com a durabilidade boa, né? Uma estrutura forte para aguentar os pesos que vai ter em cima, tudo, né? E depende do chão também, é a estrutura que você vai fazer embaixo, né? A fundação da casa depende da construção que for feita, porque se for uma casa que vai subir um andar, dois, aí precisa mais segurança, né? Então mais a fundação, mais ferragem, né? Material bom, né? Porque se não for material bom, a obra não tem segurança. A casa é o seguinte, para você ter mesmo exatidão que você está fazendo uma casa boa, tem que fazer uma boa a fundação, você fundar, cavar tudo, depois você fazer o concreto, tá, ferro e amarrar ela, por acaso, fazer diversas amarrações, aí ela tem que ficar forte. Oi. Oh, até que enfim, Pedro. Você fica maluco quando constrói essas casinhas, né? Você sabe que não tem nada mais gostoso do que as manhãs de domingo na nossa casa. É verdade. Deu tanto trabalho pra fazer a nossa. Opa! Eu me lembro quando nós fizemos uma sondagem no terreno pra decidir o tipo de fundação da casa. Olha, já chegamos a 3 metros, hein? E a terra tá cada vez mais dura. Até agora, nada de água. Ai, isso é bom demais, Pedro. Quer dizer, então, que nós temos um terreno bem resistente. É isso aí. O pessoal da vizinhança tinha me dito que o terreno era uniforme, mas é sempre bom verificar. Nós fizemos mais 2 furos para checar a situação do terreno. Depois de fazer a sondagem, nós começamos a pensar no tipo de fundação, que depende do tipo de solo e também do peso que a fundação vai ter que suportar. Maravilha. Agora voltemos à obra. Você vai voltar para os seus brinquedinhos? Vou. Ai, então eu vou tomar um banho e já volto, tá? Depois você vai se arrumar que a gente vai sair. Ok. Agora, que tipo de fundação vai ter a minha casa, hein? A escolha da fundação depende do terreno, do tipo de solo e do peso que tem que ser suportado. Os radiers podem ser feitos com qualquer tipo de solo, mas é preciso que o terreno seja homogêneo, plano ou pouco inclinado. As sapatas corridas podem ser feitas em solos razoavelmente resistentes e homogêneos. As brocas podem ser empregadas em terrenos frágeis, mas sem ocorrência de água. Bom, seu Freitas, então eu acho que no nosso caso a melhor solução é a gente construir as sapatas corridas, né? O que o senhor acha? Eu concordo. É uma boa escolha, Pedro. Porque o importante na fundação é distribuir bem as cargas no terreno. Primeiro você deve fazer as valas para as sapatas corridas. São buracos com mais ou menos 50 centímetros de profundidade e de 60 centímetros de largura. Em seguida, jogue uma camada de 10 centímetros de pedra britada, número 2, e soque bem com um pilão. Depois vamos revestir o fundo com uma argamassa de cimento e areia para ficar limpo e nivelado. Sobre esse fundo vamos colocar 3 barras de aço de 10 milímetros de espessura, amarradas a cada 20 centímetros com barras de 5 milímetros. Por último, é só fazer a concretagem com uma espessura de 10 centímetros.
Feita a fundação da casa, o passo seguinte são as paredes. Existem 2 sistemas diferentes para realizar essa tarefa. O sistema de alvenaria portante e o sistema de alvenaria de vedação. No sistema de alvenaria portante, o peso da casa é conduzido pelas paredes até as fundações e daí distribuído para o terreno. No sistema de alvenaria de vedação, são utilizados os pilaretes, que são pequenos pilares embutidos nas paredes. Os pilaretes reúnem o peso das lajes, paredes e cobertura e os transmitem aos baldrames, que recebem essas cargas concentradas dos pilaretes e as distribuem uniformemente para a fundação. Portanto, a alvenaria de vedação não tem função estrutural. E aí, Pedro? Já acabou? Quase. Tá ficando ótimo. Você sabe que eu tava lá no banheiro pensando? Agora que a gente tem casa própria, só falta... Já sei. Um bebê. Isso mesmo. Ó, meu amor, como tá ficando legal? Tá mesmo. Tem espaço pra mais um hóspede. É, espaço tem. Mas um bebê? Agora? Será? Deixa eu amadurecer a ideia, né, meu amor? Tá bom, meu amor. Vamos sair? Vamos. No próximo programa, a gente vai falar sobre concreto. O concreto serve para montar a estrutura da casa, assim, seria, né, as lajes, as colunas, radiez e brocas, que seria, né, a perfuração abaixo do solo. O concreto ele tem que ser bem forte, bem traçado, né? As colunas não podem ficar bichadas para não aparecer os ferros, para os ferros não pegar ferrugem. O concreto e a ferragem, ela está em primeiro lugar. Porque sem isso aí, se eu fizer uma casa para você sem o concreto e sem o ferro, aí quer dizer que eu estou fazendo armadilha para você. Estou fazendo você gastar o dinheiro à toa. Eu senti uma alegria dentro de mim, né? Porque é o sonho da gente que não tem casa própria de conseguir um dia, né? E eu consegui, graças a Deus. Então, estou feliz por isso, né? No programa de hoje, vimos como escolher os materiais e as técnicas mais adequadas para construir sua casa. Como decidir o material das paredes. Como calcular a quantidade de material necessária. Como decidir o tipo de fundação. Os cuidados que você deve ter na hora de fazer a fundação. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.